E aí pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker para mais um vídeo no canal. Caiu, a taxa de juros caiu, se você me acompanha lá no Instagram já está sabendo disso, mas eu vou detalhar um pouquinho mais como estão as movimentações do mercado e por que a bolsa está caindo mesmo com a queda da taxa de juros. A vinheta tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Banker. Deixa aqui o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos falar hoje de como está o movimento da Bolsa com essas duas quedas que ocorreram na taxa de juros nas últimas duas reuniões do Banco Central, levando a taxa Selic, então, lá do topo de 13,75 agora para 12,75, com duas reduções, então, de meio ponto percentual, tá certo? Mas, mais ou menos, a bolsa não está subindo como todo mundo esperava. O que será que está acontecendo? Será que tudo foi uma armação? Não, é porque existe uma outra coisa, um outro fator que deve ser levado em consideração também, porque é muito importante. Mais do que a taxa de juros aqui do Brasil cair, é necessário o quê? Que a taxa de juros nos Estados Unidos também caia. O Brasil começou o seu ciclo de alta de juros mais rápido, porque a inflação pegou aqui de maneira mais rápida os preços de bens e serviços. Entretanto, lá nos Estados Unidos, o Banco Central resistiu bastante para subir a taxa de juros. E aí aconteceu o que os economistas chamam de o Banco Central ficar behind the curve, ou seja, atrás da curva. A curva da inflação vem primeiro, já subindo, e aí o Banco Central corre atrás, subindo juros, tentando conter. O Banco Central aqui do Brasil ficou behind the curve, mas muito pouquinho, viu? Porque foi muito rápido esse aumento de taxa de juros aqui no Brasil e em uma intensidade grande, aumentos até de 1 ponto percentual, 0,75. Então foi uma magnitude também necessária para conter essa inflação. Hoje a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos está na casa de 5,25, 5,5. Lá eles trabalham com bandas. Então a banda da taxa de juros atual está em 5,25 até 5,5. Entretanto, expectativas, há probabilidade de que essa taxa de juros, ao invés de só ficar estacionada, pode até subir diante de uma economia aquecida. O que é uma economia aquecida? Muitas pessoas empregadas, ou seja, isso gera uma pressão de salários, pessoas podendo se locomover, trocar de empregos, demandando maior salários, empresas precisando, porque tem muitos consumidores demandando seus bens e serviços. Então a empresa paga além do que o mercado está estipulado a pagar para aquele determinado segmento, para aquela determinada profissão, porque ele precisa atrair mão de obra. Então essa pressão nos salários faz com que a empresa repasse isso depois para os seus produtos. E assim os produtos sobem e a inflação é o quê? A variação dos preços, ou a variação do aumento desses produtos. Então, por conta desse aquecimento, ou seja, uma economia aquecida lá nos Estados Unidos, essa taxa de juros vai continuar alta ou pode até subir, dependendo de novos dados que vierem a acontecer. Quero compartilhar aqui com vocês alguns gráficos interessantes que tem na matéria aqui do valor econômico ou valor invest, se você preferir. Então está aqui, alheio a Selic em queda, e Bovespa perde 2% nessa semana ao sabor dos Estados Unidos. Então já coloca aqui que esse cenário lá dos Estados Unidos acabou afetando aqui a possível festa que teríamos, tá certo? Eu vou descendo aqui já para os gráficos. Então a gente vê aqui o gráfico do índice Bovespa, ou seja, o índice da média das ações mais representativas. Está aqui num patamar em torno de 116 mil pontos, né? Ou essa queda aqui que ocorreu veio por conta desse cenário lá dos Estados Unidos. Temos mais alguns gráficos interessantes aqui, que é o volume financeiro do Ibovespa. O que é isso? É
quantos bilhões aí de reais vem sendo negociado diariamente na bolsa aqui, tá? Eu acho que até mensal, né? E aqui mostra esse volume alto aqui, que houve muita negociação nesses dias ou meses aqui específicos, tá? Em meses mesmo. E aqui a gente pode ver que o volume está bem baixo recentemente, tá? Então, dois motivos para isso, principalmente focando ali em grupos de investidores estrangeiros, faz mais sentido eu investir lá nos Estados Unidos, porque a taxa de juros lá, para padrões americanos, está elevada. Eu não preciso correr tanto risco para ter bom retorno. Eu invisto na renda fixa e consigo ter um bom retorno por lá. Aqui, como a taxa de juros está caindo, eu consigo ter ainda bom retorno, porque a taxa de juros está bem elevada, mas a bolsa deveria ficar mais atrativa, olhando aqui na ótica do investidor doméstico, mas o estrangeiro não, ele pensa olhando os Estados Unidos como referência, então para ele está bem atrativo lá, então faz sentido, se ele tiver capital aqui, ele até retirar, mandar para lá, ou então não fazer novos aportes aqui ainda nesse momento, lembrando que o capital estrangeiro ele acaba sendo um capital um pouco mais especulativo, mais de curto prazo, e é isso que eu venho compartilhar com vocês, de que a melhor estratégia de investimento é focando no médio e longo prazo, até porque temos outros gráficos aqui que eu vou mostrar como isso faz total sentido e vamos acompanhar aqui, até dando um sentimento aqui também com essa relação ainda ao volume financeiro. Dias mais movimentados assim costumam, se o mercado está em alta, ser bons momentos para você, se tem interesse de fazer algum trade, alguma coisa, como o volume está muito alto, tende a ter mais sucessos nesses dias de volumes altos, obviamente com o mercado também ali em alta, e aqui cenários mais baixos que o volume são interessantes para o investidor mais de médio e longo prazo, porque com baixo volume é porque ninguém está se interessando, está tudo muito largado, todo mundo com medo, e aí é o momento de entrar, posicionar em boas empresas e investir para o médio e longo prazo. Aqui mostra um pouquinho dessa questão que eu comentei que faz sentido a gente parar e investir para o médio e longo prazo. Então aqui, ó, movimento das ações no Ibovespa, com a cor azul, as ações que ficaram em alta, vermelho embaixo e amarelo estáveis. Então, se a gente vê no dia, a gente vê no dia 22 ali especificamente, só 23 empresas em alta, 61 em baixa e 2 estáveis. Quando a gente pega na semana, ó, ainda muito curto prazo, né? 69 empresas em cenário de baixa, 17 empresas em cenário de alta. Quando você já pega um espaçamento maior, que ainda é muito curto, com certeza, 53 empresas tiveram baixas, 32 alta. Então já aumentou aqui o número de empresas com alta e uma estável. E aí quando você pega o Ibovespa no ano, que ainda é curto prazo, que fique claro, mas aí você já vê uma diferença bem relevante. Mais empresas com altas e outra parte aqui, 41 empresas com baixas. Então, isso mostra que se você investir, obviamente, em boas empresas, para o médio e longo prazo, a sua perspectiva, sua probabilidade, sua chance de ter um melhor desempenho é maior. Fechado, vamos voltar lá porque a matéria é longa, continua, vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Também fala aqui um pouquinho do preço do petróleo. Legal, tem esse gráfico aqui da curva de juros, é importante mostrar a curva de juros, porque ela tem um efeito semelhante ali da bolsa. Tá? Então, se a curva de juros sobe, a bolsa tende a cair. Né? Se a curva de juros cai, a bolsa tende a subir. Eles têm efeitos contrários. E por quê? A curva de juros nada mais é que, se vocês repararem, ó, tem aqui vários meses, né, anos e assim por diante. Então, quanto o mercado está dizendo que os juros, ou seja, a taxa Selic, estará no futuro. Então,
levando em consideração aqui o último dia da semana, 22/9, o mercado estava precificando a taxa de juros em outubro de 2023 em 12,65, 12,75. 12,65 é o CDI e 12,75 a taxa Selic, existe essa pequena diferença. E aí, isso está sendo precificado nesse valor porque a taxa de juros caiu e exatamente está nesse valor, porque nós estamos aqui em setembro e em outubro não haverá reunião, certo? Para mudança de taxa de juros. Aí, se a gente pega aqui, por exemplo, janeiro 24, a gente tem aqui uma expectativa que o mercado está colocando mais ou menos para esse prazo de uma taxa de juros de 12,9. E aí, isso ainda, né, olhando o mercado nessa última sexta-feira. Nessa última sexta-feira, o mercado está achando que em fevereiro de 2024 a taxa de juros estará em 12,09. E ainda nesse mesmo dia, nessa sexta-feira, 22/9, o mercado estava colocando que a taxa de juros que ele espera é de 11,44 lá em 2037, veja só, hein? Beleza? Mas aqui eu só dei isso de exemplo, tá? Temos a linha verde, temos a linha roxa e temos a linha laranja. Cada uma dessas linhas representa um dia diferente. Aqui mostra, então, 22/8. Então, essa aqui é a curva de 22/8. Quanto o mercado estava prevendo que nessas datas específicas estaria a taxa Selic. Beleza? Então, se a gente olha aqui, ó, em 22/8, o mercado estava prevendo que em abril de 2024, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, abril de 2024, a taxa de juros estaria em 11,75. Só que no dia 21/9, o laranjinha aqui, não sei se eu vou conseguir clicar certinho, esse daqui é o roxo, esse daqui é o laranjinha. Abril de 2024, o mercado já previu uma taxa de juros um pouquinho menor, 11,73. Aí aqui, deixa eu ver se vai na roxa, beleza, 11,72 na última curva, que é da última sexta-feira, 22/9, 11,72. Então o mercado está acreditando numa queda de taxa de juros um pouco mais acentuada nesse curto prazo, como vocês podem ver aqui até 2024, 2025, tendo essa queda. Entretanto, as curvas se invertem aqui. Você pode ver que essa curva do dia 22/8 estava na frente, e aí tem essa curva aqui verde que vem ficar embaixo, porque o mercado estava acreditando que a taxa de juros lá no longo prazo, vocês podem ver de 27 para frente, ela seria menor do que ele está precificando hoje, que então, se a gente pega de exemplo janeiro de 2037, hoje o mercado está prevendo que a taxa lá em 2038 estará em 11,61 e agora e lá atrás, em agosto, o mercado estava prevendo que estaria em 11,44, uma taxa menor. Isso é negociado diariamente e é isso que ocasiona aquelas oscilações nos títulos do Tesouro Direto. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido, se não, obviamente, deixe aqui nos seus comentários eu tenho dúvida ainda, meu banker. E aí eu faço um novo vídeo focando nisso. E aí, para a gente fechar aqui, o dólar, estamos aí em torno de 4,9. E por quê? Porque nós estávamos até num patamar menor nos dias anteriores, né? 4,85 chegou aqui e aí acabou subindo o dólar. Por quê? Exatamente o que eu comentei, pessoal. Se o cara tem dinheiro aqui e a taxa de juros está caindo, ele tem esse dinheiro aqui em renda fixa, por exemplo, a taxa de juros está caindo, poxa, mas a economia mais segura do mundo, o dinheiro mais seguro do mundo, o dólar, taxa de juros lá nos Estados Unidos está parada e pode ainda subir. Por que eu vou, levando em consideração então esses ativos mais seguros, investir no Brasil com a taxa em queda, sendo que nos Estados Unidos a taxa está parada e pode até subir? E é mais seguro, né? Então eu levo o dinheiro para lá. Se eu preciso levar o dinheiro para lá, o meu dinheiro está aqui em reais, eu preciso comprar dólar. Se eu compro dólar, o preço do dólar tende a aumentar, porque a demanda pelo dólar faz com que o preço suba. E aí por isso que mostrou aqui no gráfico que nessa última pernada, últimos dias, o dólar acabou subindo. Ficou claro para você o porquê a bolsa ainda não está subindo? Tenha paciência em vista para o médio e longo prazo. Pense nos seus objetivos, mas não nos de curto prazo. Pense nos objetivos de médio e longo prazo e invista de maneira sábia. Like, se inscreva e deixe os seus comentários, compartilhe com os amigos e aí, é claro, a gente se vê num próximo vídeo.
Um grande abraço do seu Banker.